O impossível aconteceu, o extraordinário, cara. Que noite, que jogo. Tottenham, campeão da UEFA Europa League, cara. Tipo assim, o jogo em si, uma merda, tá? Mas a história, tudo que rolou, a gente vai falar sobre esse jogo aí. E esse momento, cara, pra quem gosta de futebol. Cara, quem gosta de futebol e não tá feliz com o título do Sonic. Se você torce pro Manchester United, beleza. Não tá feliz com o título do Sonic. Mas qualquer outro ser humano no planeta, quem torce talvez pro Arsenal, tá? Mas eu diria que até quem torce pro Arsenal, cara, tá feliz com esse título do Sonic. Porque eu, torcedor do Liverpool, quando o Liverpool ganhou, eu fiquei triste que o Sonic não foi campeão. Esse cara é um cara sensacional, cara, um jogador muito humilde, o cara, a gente conhece a história dele toda aí. E pra ele ser campeão foi muito importante, cara, foi muito bonito ver ele levantando a taça. Talvez um dos raros momentos do futebol que eu fiquei feliz com uma conquista que não foi de um time que eu não tenho nenhuma ligação. Foi essa. Cara, sensacional, cara, sensacional. Que noite, que dia. Richard jogou muita bola, o Johnson fez o gol, o goleiro do Tottenham deu umas vaciladas, mas no final acabou fazendo a defesa decisiva. Muita coisa me fala do Manchester United, mas vamos dar um pouquinho de destaque pro Tottenham, que fazia tempo que eles não tinham esse momento, cara. Primeiro, 17 anos depois eles voltam a levantar uma taça, né? Tinham vencido a Copa da Liga em 2007, voltam a vencer agora em 2025 a UEFA Europa League. Só tem que ter lá a sua história, porque foi o primeiro campeão da UEFA Europa League, tem agora o tricampeonato, empata com o Liverpool e Inter, por exemplo, também com três títulos da UEFA Europa League. Tem uma vaga para a Liga dos Campeões, vai ter mais dinheiro também, temporada que vem para investir. Vamos ver se o Potters, o treinador do Tottenham, esqueci o nome dele, no difícil da peste, ainda vai se manter no time, né? Acredito que sim. Ele falou, né, que ganharia na segunda temporada e realmente ganhou. Salah comentou também, muita gente parabenizou ele lá. Cara, sensacional, sensacional. O título do Tottenham é emocionante, cara. Você vê o vídeo do Lucas comemorando o título, você vê né, o Bale antes do jogo falando que o Tottenham seria campeão, você vê né, o Harry Kane postando que estava assistindo o jogo, cara. Tenho certeza que ele está muito feliz. Gostaria de ter ganhado também lá, mas coisa do futebol ele acabou saindo, foi ser feliz em outro lugar. Até vai sair um corte, um vídeo meu falando, tipo, uma crônica, né, falando sobre o Son, né, cara. Que esse cara, mano, ele tá há 10 anos. Imagina você ficar 10 anos no clube. Em outro país, longe, num lugar que tem uma cultura totalmente diferente da sua. A gente sabe que ele é sul-coreano. Esse cara jogou na Alemanha, foi pro Tottenham, 10 anos no Tottenham. Você vê vários craques saindo, Ray Kane, Lurie, Walker, por exemplo, Lucas, né? Saindo e sendo campeões em outros times, empilhando taça, né? O Lucas ganhou a Copa do Brasil, o Walker empilhou taças no Manchester City, né? Você tem o bichinho lá, qual é o nome dele? O Kane agora saiu, foi campeão no Bayern de Munique, né? Você tem o próprio Lucas que saiu ganhou a Copa do Brasil, o Lohri, né? Já tinha ganhado a Copa do Mundo, é verdade, ainda no Tottenham, mas por clube ele ganhou a Liga Nacional pelo LA Galaxy. Então, cara, os caras saindo de lá e sendo campeão, eu tenho certeza que para o time foi muito difícil. Você vê outros times ganhando, né? Você vê o West Ham ganhando a Conference, você vê o Newcastle ganhando uma Copa da Liga, você vê o Crystal Palace ganhando a Copa da Inglaterra, o Liverpool voltando a vencer depois de muito tempo, né? Um título grande, vencendo a Liga dos Campeões em cima do Tottenham. Tem aquela derrota na final que com certeza doeu muito pro torcedor do Tottenham. E ontem, cara, contra o Manchester United, contra um rival inglês, num grande palco europeu, você vai lá e conquista, você vai lá e vence. Num jogo em que o Tottenham não chutou nenhuma bola no gol, parece inimaginável. Eu até falei com meus colegas, eu apostei pro jogo ir pra prorrogação em pênaltis, porque ontem era um jogo para ficar 0x0, 1x1, foi um jogo muito feio mesmo, assim, dos dois times bastante tenso, bastante medo. E se você for analisar dentro do jogo, eu vi uma questão. Tanto o Tottenham quanto o Manchester United entraram com escalações preocupados em estar bem fisicamente no jogo. No caso do Manchester United foi ter mais controle com o Mason Mount, a gente vai falar sobre isso mais pra frente. E no caso do Tottenham tem um cara que pudesse brigar mais, que é o caso do Richarlison, que fez um jogo maravilhoso. O Richarlison passou por depressão, muitas lesões, jogou mal no Tottenham. O Richarlison ainda não jogou bem no Tottenham, apesar de estar vindo uma sequência de 6 jogos, ele ainda não jogou bem, mas ontem ele se dedicou, ele correu, ele brigou, cara. Foi fundamental enquanto ele esteve em campo pro Tottenham vencer. Inclusive o time sente na marcação, o time cede mais espaço depois que ele sai. O Son entra ali, sabe, o Son talvez não estivesse bem fisicamente. E o time sofre, tinha muitos jogadores fora também por lesão. O time vence muito bem. Segundo tempo se consegue segurar, no finalzinho tem aquela cabeçada ainda do Shaw, que o goleiro pega, então foi um título sensacional, cara, sensacional mesmo, assim, muita emoção dos torcedores, você vê ali uma criança, um idoso,
cara, pessoas ali que esperaram uma vida para aquele momento, né? Uma vida mesmo, porque o Tottenham não ganhou um título grande há muito tempo, apesar de ter ganhado essa Copa da Inglaterra recente, essa Copa da Liga, perdão, recente assim, 2017, 2007, né? Um título grande mesmo, talvez da UEFA League, uma Premier League, um título europeu, um título nacional, e no ano que vem vai ter a oportunidade de disputar novos títulos jogando Liga dos Campeões e a Recopa da Europeia, né? Então, assim, sensacional. Um daqueles momentos históricos do futebol, daqueles momentos grandiosos, um novo momento do futebol mundial, você vencer é importante para sua marca. E o Tottenham era aquele time do Big Six, você fala, o Big Six tem seis times, mas só 5 são grandes, né? Porque tipo, o Tottenham faltava o título, né? Porque por mais que o Arsenal esteja há muito tempo, o Arsenal ganhou a Premier League recente, fez boas campanhas, ganhou a Copa da Inglaterra, o time está sempre competindo também, né? O Tottenham meio que compete, muitas vezes nem chegava ao final, corrigou aquela final contra o Liverpool. Eu até achei que poderia ser o momento deles por causa daquela virada contra o Ajax, mas não deu certo e agora eles chegam no grande palco e vencem, cara. E um título sensacional contra um grande adversário. E do lado a gente está falando de alegria, de ressarcimento, de renascimento, de se colocar num lugar maior, de realmente mostrar que você é grande, de provar o seu valor dentro do Big Six. E do outro a gente tem que falar de um desgaste enorme, cara. Eu sou vascaíno, eu sempre falo que o Manchester United está vivendo uma fase meio Vasco, que foi um time que teve meio com comandante durante muito tempo e as coisas deram certo. E chegou um momento que esse cara saiu e as coisas... Ele até venceu em alguns momentos, mas foram esporádicos, né? Foram esporádicos, você vê ali. É o UEFA Europa League contra o Ajax, ele chega em duas finais e perde. Ele tem uma Copa da Inglaterra aqui, ou tem a Copa da Inglaterra ali, sobrevivendo muito pela camisa, muito pela história, muito pela mística, muito por ter grandes craques e muito por ter muito dinheiro ainda. Mas até o dinheiro do Manchester United, que sempre foi o que manteve o Manchester United no topo durante muito tempo, também está acabando. Porque se você gasta errado, não ganha, vira uma bola de neve. E o Manchester United, cara, tá ladeira abaixo, cara. Eu não sei se nessa janela eles vão conseguir fazer alguma coisa. Porque eu tava vendo o Matheus Cunha, pode ser que ele vá para o Manchester United, tem gente falando que é uma má ideia. Hoje ir para o Manchester United, você tem aquele carimbo assim de alerta, porque as coisas podem dar errado. E não é porque eu torço pro rival não, porque eu já falei isso aqui outras vezes, eu falei isso no vídeo da virada. O Manchester United, ele é um time de grandes viradas, ele é um time de grandes conquistas. O Manchester United, ele é o primeiro time inglês campeão europeu, ele é um time de 20 vezes campeão da Inglaterra, um time de 13 Premier League, se eu não me engano. Né? É um time que já tinha 2 mundiais de clubes quando o Liverpool e o Chelsea conquistaram o seu primeiro. Então é um time gigantesco, mas ele está abandonado. A gestão Glazer literalmente sugou tudo de bom que o Manchester United tinha. O Manchester United hoje ele tem ainda um bom dinheiro, uma sensacional torcida. Mas até o dinheiro a família Glazer sugou bastante desse dinheiro. E o que investiu errado, ou montou errado, né? E agora eu espero que mantenham o Rubem Amorim. Deram não sei quantos anos aí pro Ten Hag, e em alguns momentos eu achei até que deveria ter mandado embora. Mas eu acho que deve dar pelo menos mais um ano pro Rubem Amorim. Ele fez uma Premier League terrível. Tem que melhorar o nível da Premier League. Mas eu acho que o United tem que parar de gastar dinheiro à toa. Cara, não dá pra todo ano você contratar 5, 6 jogadores gastando 150 milhões. Não há como você montar um time desse jeito. Então, assim, e ontem a culpa é do Rubem Amorim. Ele, pra mim, escalou o time e mexeu mal. Ele escalou o time errado com o Mason Mount. O Mason Mount não foi titular em nenhum momento. No melhor momento da temporada, no seu maior jogo da temporada, você não pode botar um cara que não foi titular em nenhum momento. Vai jogar. Não tem condições de você fazer isso. E o Mason Mount fez uma partida terrível também. Não jogou nada. E se você pegar o segundo tempo, o Garnacho entrou muito bem. Ele poderia ter botado o Garnacho antes. Poderia ter botado o Dalot antes, né? Ou até começado com o Dalot. E o Bruno Fernandes, com o Rafinha falou ontem, com o Rafael falou ontem nos comentários da Casa da TV, cara, o Bruno Fernandes tem que estar pisando dentro da área. O Bruno Fernandes tem que estar próximo da bola, próximo do gol. Ele é o cara que mais decide. Ele é a alma desse time. Esse time precisa dele para decidir os jogos. E ele é o cara decisivo. Você não pode ficar dependendo de um Maguire fazer um grande jogo, de um Luke Shaw tá cabeceando a bola da área. Então, o Bruno Fernandes também teve uma chance de cabeça que ele perdeu, mas eu acho que o time do Manchester United pecou muito ontem. Principalmente no segundo tempo, o Rubem Amorim demorou a mexer. A escalação, ele escalou um time até errado, às vezes acontece. Mas no segundo tempo ele deveria ter mexido. Acho que pra mim, já no intervalo, ele deveria ter tirado o Mason Mount, reconhecido que ele errou. E aí, até porque o jogo já estava 1 a 0, né? Ou estava um pouco mais de velocidade.
E o Doug, cara, lateral esquerdo, o italiano, o moreno cabelo das tranças, fez uma grande jogada pro Son, que ele desperdiçou, mas eu queria destacar que ele começou tomando um calor do Ahmed e depois ele se encontrou no jogo. O Ahmed parou de criar e o United obviamente também. E ele teve 2, 3 contra-ataques ali. Se ele tivesse com os jogadores um pouco mais descansados ou se o Son tivesse feito um domínio um pouquinho melhor, o Tottenham poderia ter matado o jogo até antes, né, do apito final. Mas quis o destino que sustentasse esse 1-0 até o fim do jogo e com aquela cabeçada do Shaw no último segundo praticamente. Defesaça, cara, e assim, sensacional. Um grande jogo, um grande título, um dos maiores momentos, sem dúvida, da história do futebol inglês, da história do futebol europeu, porque a espera, a comoção mundial, eu diria, não mundial, cara, no mundo todo eu tenho certeza que tinha gente torcendo pro Son ser campeão e o Tottenham torcendo pro Tottenham ser campeão por conta disso. Ontem, inclusive, no trabalho, se conversando aí com os colegas, a gente fala, pô, eu quero que o Tottenham ganhe por causa do Son. Mas eu acho que o Manchester United vai ganhar, porque essa taxa do Tottenham de pipocar em finais, de falhar em finais é tão forte, que por mais que a gente achasse que o Tottenham poderia ganhar, por mais que a gente quisesse que o Son ganhasse, a gente tinha a sensação de que o Manchester United venceria. E eu acho, vendo o jogo depois, o Manchester United poderia ter ganho, ou talvez até deveria ter ganho, talvez tenha jogado o melhor futebol. E o Tottenham, literalmente, cara, ele foi campeão no coração, na alma e na vontade. Ontem não teve futebol, ontem não teve muita tática, ontem foi coração, entrega. E quando você pega as estatísticas de duelos aéreos, brigas, todas as vezes que teve uma disputa, todas as vezes que precisou dar mais do que jogar, todas as vezes que precisou mais ontem do que jogar bola, o Tottenham ganhou. E no final foi coroado com esse título, cara, merecidíssimo e sensacional. Enfim, o Son pode sorrir porque ele conseguiu levantar seu primeiro título no futebol, né? E seu primeiro título com o Tottenham. Sensacional, cara. Sensacional. Como diria, absoluto cinema. Jogaço, sensacional, assim, história maravilhosa. E Tottenham campeão pela terceira vez. Tem que respeitar o nosso querido Tottenham, né? O galo de Londres, né? Brincadeiras à parte. É isso, galera. Tamo junto, deixa o like, inscreva no canal, diz aí o que você achou, que um comentário mais ter um pouco de análise, tal, um pouco de emoção, do jeito que a gente tá acostumado a fazer aqui. Beleza, galera? Tamo junto, voltando com o vídeos, deixa o like, inscreva no canal, segue nas nossas redes sociais e, claro, a nossa parceira Bet7K, link na descrição com bônus de até R$7.000. E faça suas apostas. Ou jogue no Tigrinho igual a Virgínia aí, pra ficar milionário. Será que eles vão processar? Será que o Diogo vai CPI? Imagina. Fazer igual o Ronaldinho. Reserva o direito de ficar em silêncio. Bruxo.